Olá, amadas! Bem-vindas a mais um Encontro Entre Amigas, o nosso encontro de toda sexta-feira. E hoje nós vamos a mais um Estude a Bíblia comigo. No último Estude a Bíblia comigo, eu expliquei para vocês como estudar a Bíblia através do método SWORD. Se você não viu esse vídeo, eu vou deixar um card aqui para que você possa conferir depois. No vídeo de hoje, eu quero trazer para você um outro método para que você possa até escolher entre um e o outro ou variar. Você pode fazer um pouco do estudo através do método SWORD e estudar a sua Bíblia através do método WORD, que é o que eu vou estar trazendo para você hoje. E uma coisa que eu quero avisar para você é que lá no blog eu deixei essa folha aqui para você imprimir, que ela já traz todo o método WORD para você apenas preencher. Você pode fazer como se fosse um caderno de estudo bíblico para você. Nesse caso aqui, eu imprimi as folhas e prendi com esse prendedorzinho de papel. Mas você pode encadernar, você pode colar em um caderno, ou se preferir, você nem precisa imprimir, você só escreve numa folha à parte e faz. Mas se você desejar imprimir essa folha aqui, ela tem esse desenho do cacto em um, tem essa aqui que tem o girassol. Você pode imprimir, o link sempre fica aqui abaixo do vídeo no YouTube. Então, eu deixo o link lá, você só procura, clica e vai direto para essa página, tá? Como vocês sabem, quando nós vamos começar um estudo bíblico, a primeira coisa que nós fazemos é ler todo o texto que nós vamos estudar. O texto de hoje, ele se encontra em Marcos, capítulo 12, do verso 28 ao 34. Então, nós fazemos toda a leitura do texto e depois nós começamos a interagir com o texto no nosso estudo da Bíblia. Antes do método SWORD, eu sempre gosto de usar o código de cores da Bíblia, que se você já está no canal há algum tempo, você já sabe que essa tabela está disponível também no blog, mas se você chegou agora, eu também vou deixar o link no box de informações para você imprimir a sua, e você vai ver como isso aqui te ajuda quando você está estudando a palavra de Deus. Então, primeiro você lê todo o texto e agora você começa a usar o código de cores. A primeira coisa que a gente vai perceber aqui para usar o nosso código de cores é um trecho que fala de sabedoria e instrução. Então vamos lá. Um dos mestres da lei aproximou-se e os ouviu discutindo. Notando que Jesus lhes dera uma boa resposta, perguntou-lhes: de todos os mandamentos, qual é o mais importante? Respondeu Jesus: o mais importante é este: ouve, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, o Senhor é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. O segundo é este: ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que estes. Nesses dois mandamentos nós já temos sabedoria e instrução da parte do Senhor para as nossas vidas, e nós vamos colorir com a cor referente à sabedoria e instrução. Então nós continuamos. Muito bem, mestre, disse o homem. Estás certo ao dizeres que Deus é o único e que não existe outro além dele. Amá-lo de todo o coração, de todo o entendimento e de todas as forças, e amar ao próximo como a si mesmo, é mais importante do que todos os sacrifícios e ofertas. Aqui nós temos repetido de novo a sabedoria e a instrução. Agora, voltando aqui, nós vamos ter também atributos acerca de Deus, o caráter de Deus, que é com essa cor mais clara. Então, qual é o atributo, o caráter de Deus que é mostrado aqui? Jesus diz: ouve, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, o Senhor é o único Senhor. Então, aqui a gente tem que o Senhor é o único Senhor. E aqui embaixo também vai se repetir que Deus é único. Então, nós temos aqui um atributo de Deus. O Senhor Deus é único. E também vamos ter aqui uma advertência. Você não está longe do reino de Deus. Por que isso aqui é uma advertência? Porque, minha amada, nós não temos que estar perto do reino. Nós temos que estar
no reino. Não adianta a gente saber muitas coisas acerca do reino se nós não estivermos andando em Cristo e com Cristo. Essa frase aqui, ela é muito importante, ela é um alerta. Você não está longe do reino de Deus, ou seja, esse homem ele estava caminhando para próximo do reino, mas ele ainda não estava sendo o integrante do reino. E a última coisa que nós vamos usar o nosso código de cores é a parte que fala sobre propósito, que é essa cor aqui. Quais são os propósitos que a gente encontra nesse texto? Nesse texto nós temos os 2 propósitos da igreja. A igreja tem 5 propósitos e aqui nós encontramos os 2 primeiros, que são adoração e ministério. O primeiro é ame o Senhor, o seu Deus. Esse é o primeiro propósito da igreja. Como eu já pintei, agora eu só vou sublinhar. E o segundo propósito é ame o seu próximo, que é o ministério. A igreja foi chamada para ministrar ao próximo, para demonstrar o amor de Deus ao próximo. Agora que nós terminamos essa parte de usar o nosso código de cores, nós vamos começar a desenvolver aqui o nosso método hoje, respondendo as perguntas que estão na tabela. Então, a primeira letra é W, que significa write, ou seja, escreva. A sua primeira missão é escrever o verso ou a passagem que você vai estudar. Como esse texto que nós escolhemos é um texto relativamente longo, você pode escolher não copiá-lo por inteiro, mas destacar a passagem que mais fala ao teu coração, que no meu caso seria: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. Então, essa parte eu copiaria aqui. Mas o que eu quero estudar com você em detalhe agora é a parte do O, que é o observe, que é observar. O que nós vamos observar nessa passagem de acordo com esse método de estudo? Nós vamos observar quem, o que, onde, quando e por que essas coisas aconteceram. Então vamos começar observando o quem. Essa passagem bíblica nos mostra que um dos mestres da lei, ele pergunta a Jesus. Então aqui nós já conseguimos responder o quem. Lembrando que essa anotação você vai fazer aqui no seu caderninho. Você pode começar e colocar aqui. Mas eu não vou fazer utilizando o caderno, eu vou utilizar aqui do lado para te mostrar, tá bom? Então, respondemos a primeira pergunta, que foi quem. A segunda pergunta é o que. Sobre o que esse texto que nós lemos fala? Sobre o que é tratado o tema central dessa passagem que nós acabamos de ler? Então, nós vemos que aqui se trata de uma pergunta do mestre da lei sobre qual era o mandamento mais importante. Nós precisamos lembrar que os mestres da lei, naquele tempo, eles tinham muitas e muitas regras e muitos mandamentos. E provavelmente esse homem veio questionar Jesus acerca de todos aqueles mandamentos que ele tinha. E Jesus vai e resume em 2 mandamentos. Então a resposta a o que será qual o mandamento mais importante? Agora nós respondemos a segunda pergunta do método. A terceira pergunta é onde? Para você saber onde essa conversa aconteceu, você vai precisar voltar alguns versículos, na verdade um capítulo atrás do capítulo 12, que você vai ver no verso 11 e 27 que Jesus está em Jerusalém. Então a resposta do onde será Jerusalém. Agora que nós já respondemos quem, o que e onde, nós vamos responder quando. Essa parte do quando você pode fazer uma pesquisa mais detalhada para saber uma data aproximada, mas no meu caso eu preferi dizer que esse quando acontece enquanto Jesus ensinava em Jerusalém. Agora, a última pergunta é o porquê.
Por que essa conversa aconteceu? Qual foi o propósito dessa conversa? Ela nos leva a conhecer a nossa condição espiritual, porque como nós vimos, Jesus diz ao homem que ele não está longe do reino de Deus, então mostra a condição espiritual que ele se encontrava. Então agora nós vamos registrar o porquê. Agora, nós vamos para a parte do R, que é o relevant, ou seja, a parte relevante do texto, como esse verso é relevante e aplicável à minha vida. Essa parte eu vou escrever aqui com você. A parte do texto mais relevante para mim é essa parte aqui, onde Jesus fala sobre amá-lo, né? Amar ao Senhor nosso Deus. De 3 formas, na verdade 4 formas que o Senhor coloca aqui. Que nós devemos amá-lo de todo o coração, de toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento e com todas as nossas forças. E claro, amar o próximo como a nós mesmos. Então essa é a parte mais relevante para mim e é isso que eu vou colocar nessa parte do texto agora. Então aqui eu resumi que o meu coração entenda e vive esses 2 propósitos, amar a Deus, e eu fui separando cada um com um pontinho, de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento e de toda a força, e o meu próximo como a mim mesma, ou seja, eu preciso entender que eu preciso amar o meu próximo como a mim mesma, então eu preciso me amar também e receber o amor de Deus em minha vida, para que eu possa amar o meu próximo de acordo com o amor que eu tenho recebido de Deus. E a última parte do nosso estudo diz: declare, ou seja, declare. Essa é uma parte que você não pode pular do seu estudo, que é um momento importante, onde você vai orar e declarar o que estudou sobre a sua própria vida e sobre a vida de sua família. Alguns casos você vai declarar só sobre a sua vida, em alguns casos só sobre a vida da sua família, mas o importante é que você não pule essa parte. Nessa parte você só registra a oração se você preferir. Eu, na verdade, gosto realmente de orar de forma audível e declarar. Em algumas situações, a gente pode sim escolher escrever. Então, se você tiver alguma dificuldade, eu quero mostrar para você como você pode fazer essa oração de declaração sobre o que você estudou. Você pode usar o que você escreveu aqui ou vir direto para a Bíblia. Você pode começar dizendo: Senhor, que eu consiga te amar de todo o meu coração, de toda a minha alma, de todo o meu entendimento, de todas as minhas forças, Senhor. Que eu consiga demonstrar o teu amor ao meu próximo, como, Senhor, eu tenho amado a mim mesma. E que na minha família, aqueles que ainda não te servem, possam ver em mim o exemplo, Senhor, do teu amor em ação. Que eu possa ser, Senhor, aquela que ministra ao próximo através das minhas ações. Que as pessoas possam te ver em mim. E que o meu amor, Senhor, a ti seja um amor puro e genuíno, sabendo que o Senhor é o único Senhor e que não há outro Deus além de ti. Eu te agradeço por esse momento de estudo e te peço que o Senhor continue falando ao meu coração no decorrer desse dia. Então é isso, amada. Esse é um exemplo. Eu espero que você tenha gostado desse método. Eu espero que ele possa te ajudar na tua caminhada. Deixa aqui nos comentários se você quer ver outro estudo com esse método ou com o outro método Sword que nós vimos. Me conta se você já tem estudado a Bíblia. Não esqueça de avaliar o vídeo antes de ir embora, isso é muito importante, e também me ajuda compartilhando esse vídeo nas tuas redes sociais, com as tuas amigas. Que tal você montar um grupo de estudo com as tuas amigas e fazer online, já que estamos com essa restrição de presencial, mas vocês podem fazer cada um em casa o estudo e depois marcar uma videoconferência onde vocês conversam sobre o que descobriram, sobre o que aprenderam. O importante é que possamos prosseguir sempre juntas, crescendo e aprendendo a palavra do Senhor. Que a paz do Senhor esteja no seu coração, fica com Deus e nos vemos no nosso próximo vídeo. Tchau!